Estamos de volta com o nosso direto do plenário e a gente continua aprendendo aqui com a nossa catequese, né, com a presença do Padre Rodrigo. Padre, vamos falar agora a respeito de Tríduo Pascual. Muitos símbolos, como nós já falamos, e cheio de significados. O que significa essa semana para nós católicos, para toda a comunidade, para a igreja? Qual a importância do Tríduo Pascual? Então, dentro da Semana Maior, a gente tem essas 3 celebrações que a gente chama de Tríduo Pascal, que é Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e Domingo da Ressurreição. É uma celebração só, na verdade. Ela começa na quinta e termina com a ressurreição. Então, a gente vai perceber, quando a gente vai na Quinta-feira Santa, que não tem bênção final. Sexta-feira é o único dia no ano que não se tem a vivência de nenhum sacramento. Pode estar o Papa, não tem missa. Porque é o dia que o enfoque principal é o sacrifício da cruz. E vai terminar, então, esta celebração com a ressurreição de Cristo na madrugada de domingo. Então, Quinta-feira Santa, nós temos como celebração Jesus que senta com os seus discípulos, depois de fazer uma caminhada, uma vida pública de 3 anos, depois dele ter dado uma catequese de 3 anos. A gente enfatiza muito isso. Depois que Jesus ensinou tudo, aí ele deu os sacramentos. É o que, na verdade, a gente também faz na nossa catequese. A gente ensina por um tempo e depois concede os sacramentos. Porque o sacramento é um comprometimento. Então você aprende, você procura entender, para depois você receber as graças de Deus. É que nem na vida. A vida é um ensinamento, que vai chegar um momento que a gente vai ser salvo ou ser condenado. Vai depender das nossas escolhas. Se a gente buscou, a gente vai ter recompensa. Se a gente não buscou, não é que é culpa de Deus. Aí é consequência das nossas próprias escolhas. É o que, na verdade, aconteceu com Judas. Judas, ele recebeu, mas não quis. Traiu. E qual que foi a consequência disso? Tirou a sua própria vida. Não quis a salvação. E nem compreendeu aquilo que Jesus ensinou. E nem a misericórdia de Deus ele entendeu. Porque se ele tivesse se arrependido da traição, como ele se arrependeu e chegasse para Jesus, Senhor, olha, me desculpa, com certeza ele tinha sido perdoado. Mas ele nem entendeu a misericórdia de Deus. Porque se ele tivesse entendido e tivesse pedido perdão, Jesus tinha o perdoado. Mas ele não quis e acabou tirando a sua própria vida. Mas outros nós percebemos que quiseram. A gente viu o soldado que colocou a lança no lado de Cristo, se converteu naquele momento. José de Arimateia, o próprio Cirineu de Cirene, que ajudou a carregar a cruz de Cristo, também se converteu naquele momento. Maria Madalena, que era uma pecadora pública do adultério, que pediu perdão e foi perdoada e depois se tornou seguidora de Cristo. Então nós vamos perceber aqui na Quinta-feira Santa, depois que Jesus ensinou, ele deu um sacramento muito importante. E, na verdade, é o que nós chamamos de sacramento da Eucaristia. Então, na Quinta-feira Santa, Jesus reuniu os seus e disse, gente, eu vou me dar para vocês. E eu vou permanecer com vocês, sendo alimento para vocês até a Páscoa de vocês. Porque a minha Páscoa vai acontecer essa semana. Eu vou morrer amanhã e vou ressuscitar no domingo. Eu vou já fazer a minha passagem da morte para a vida. Agora vocês que vão continuar, vão também um dia fazer a Páscoa de vocês. O que é a Páscoa? Passagem da morte para a vida. Então ele diz, Pedro, chegou o momento que você vai fazer a sua Páscoa. Mas não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã. Quem vai fazer a Páscoa sou eu, amanhã e depois de amanhã. Mas vocês precisarão deste alimento, não físico, mas desse alimento espiritual, que é a Eucaristia, que eu vou dar para vocês. Então ele pegou um pedacinho de pão, que na verdade é o pão ázimo, que é um pão sem fermento, que o povo de Deus, quando saiu do Egito, saíram tão rápido por causa da perseguição
do faraó que eles nem conseguiram deixar crescer o pão, colocar fermento. Quem faz pão sabe disso. Tem que deixar crescer, tem que deixar um tempo. Então o povo fez o pão rápido, o pão ficou fininho, sem fermento, ficou achatadinho assim, que a gente chama de pão ázimo, para levar na viagem. Então Jesus pegou daquele pão ázimo e disse, ó, a partir de hoje, isso aqui é meu corpo. E pegou um pouquinho de vinho, que era a bebida que eles mais bebiam naquela época. E naquela época, o vinho significava alegria. Então Jesus pega o vinho, que é a alegria da salvação, e diz, a partir de hoje é o meu sangue. Então aqui está o meu corpo, aqui está o meu sangue. E daí ele deu uma ordem para os seus discípulos, dizendo, façam isso como eu acabei de fazer. Fazer isto em memória de mim. Então na quinta-feira santa foi a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio, e olha como Jesus é sábio. Ele sabia que instituir a ordem poderia ser um ego, algo de poder. E logo em seguida, ele fez o lava-pés. Como eu, mestre e senhor, lavo os pés de vocês, porque a minha missão não é de ser servido, mas de servir. Então esta missão que eu estou dando para vocês é para vocês servir o mundo. Lavar os pés uns dos outros. É um sentimento de humildade, de gratidão e de entrega para o outro. Então, ao instituir a ordem, ele disse, olha, façam isso em memória de mim, mas lavem melhor os pés uns dos outros. Então, são esses 3 momentos importantes que a gente vai vivenciar na quinta-feira santa. Agora, gente, já falando da sexta-feira, padre, um momento doloroso, importante, de reflexão. O que a gente tem que trazer dessa sexta-feira para a nossa vida? O primeiro ponto, o mesmo povo que domingo de Ramos gritou Hosana, filho de Davi, o nosso rei, infelizmente na sexta-feira santa gritaram, crucifica-o. Então nós não podemos ser este povo com 2 faces. Ou a gente acolhe o mistério verdadeiramente, ou grita, nós não queremos. Mate a verdade. Então, por isso que no domingo de Ramos, voltando um pouquinho, nós temos 2 evangelhos. O evangelho da acolhida de Jesus em Jerusalém e depois, logo em seguida, o evangelho que gritam crucifica. Exatamente para a gente entender que a gente tem que ser um povo mesmo fiel a Deus. E a gente percebe isso na sexta-feira santa. O povo gritava crucifica-o. Ou seja, mais uma vez, mataram a verdade pela falta de uma conversão. Então, a sexta-feira santa, vivenciando, é um dia pesado, é um dia difícil, é um dia de dor, né? Até muita gente não gosta de vivenciar a sexta-feira santa porque ela é realmente dolorosa. E muitas vezes a gente faz até teatros, né? Relembrando a morte de Cristo na cruz, toda a sua humilhação. Então, exatamente a morte de Cristo na cruz, de maneira tão humilhante, é para dizer, olha, a gente precisa fazer morrer em nós o pecado. Padre, a gente pode falar que nos momentos que a gente está vivendo hoje, principalmente com essa questão do digital, de tudo muito exposto, a gente tem que ter um cuidado. Estou fazendo um gancho porque muitas vezes a gente não para refletir a respeito da vida católica, como o senhor bem colocou, e da vida que eu vivo nas redes sociais, por conta dessa exposição excessiva. Quer dizer, eu não tenho, como que eu posso dizer, eu não vivo uma única vida, muitas vezes. Uma vida dupla, né? Eu acabo tendo uma vida dupla, e o que Jesus me pede é que eu tenha uma única vida aonde quer que eu vá. Fidelidade em todos os momentos da vida. O cristão católico tem que estar muito atento a isso, até por conta dos enredos que a gente assiste diariamente, acaba indo por caminhos que não levam a Cristo. É porque é uma opção, até mesmo radical, que Deus nos convida a fazer. Não tem 2 caminhos. É um caminho. É o caminho da salvação. Então, se a gente quiser a salvação, a gente precisa renunciar. A gente precisa se doar. É exatamente o que Jesus mostrou na sexta-feira santa. A sua morte, na verdade,
é um convite para nós, isso é claro, que morra o pecado também em nós. Na verdade, a morte de Cristo é a morte do nosso pecado. E eu costumo sempre fazer uma ligação com o Antigo Testamento, porque tudo está totalmente ligado. Um testamento não mata o outro, muito pelo contrário, eles se completam. Então, se a gente voltar lá em Gênesis, na criação do mundo, que é a primeira aliança, então Deus começou a criar todas as coisas no domingo. Por quê? O domingo é o primeiro dia da semana. Talvez a gente imagine que é a segunda, o primeiro dia da semana, mas na verdade o primeiro dia da semana é domingo. Então Deus começou a criar domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 6 dias. E o 7º dia ele descansou. O 7º dia é o sábado. Então, a gente fala final de semana, sexta-feira. Sexta e sábado é o final de semana. Domingo é o primeiro dia da semana. Então, se a gente analisar lá atrás, na sexta-feira, que foi o último dia, o 6º dia, foi exatamente o dia em que Jesus nos criou. Criara Adão e Eva, na sexta-feira. Porém, Adão e Eva foram colocados no paraíso, etc. A gente já conhece a história, mas eles fizeram a opção por eles mesmos, não por Deus. Então aí está o nosso grande pecado. Quando a gente exclui Deus da nossa história e a gente se coloca como o próprio Deus da própria vida. É isso que aconteceu com Adão e Eva. E o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva, porque eles não quiseram ser obedientes a Deus. E qual que foi a consequência disso? Fomos expulsos do paraíso. E Jesus morre exatamente na sexta-feira. Significando o quê? Que a morte de Cristo na sexta-feira santa é a morte do velho homem, do velho Adão, né? A morte de Cristo na sexta-feira santa significa morrer aquele homem que foi manchado pelo pecado. E Jesus vai ressuscitar o 3º dia, que é no domingo. Significando que o primeiro dia da semana, o domingo, é uma nova criação. É uma nova criação. Então, um homem novo surge no domingo, no primeiro dia da semana. Isso que a gente também fala, que a ressurreição de Cristo é a nova aliança. A segunda aliança. E se tem a segunda aliança, porque a primeira foi criada. Então isso eu acho muito bonito. Morte de Cristo na sexta-feira santa é a nossa morte. A morte do homem velho, que muitas vezes está em nós. Muitas vezes a gente carrega um monte de pecado, a gente fica amarrado e tal. Então a morte de Cristo na sexta-feira santa é a gente deixar o homem velho e no domingo ressurgir como um homem, uma mulher nova, cheio da graça de Deus. Padre, falando do Tríduo Pascual ainda, a gente encerra com o sábado de Aleluia. Esse momento, ele representa esperança, porque ele é um momento da espera, né? Sim. Da expectativa ali no túmulo. O que a gente pode tirar do sábado de Aleluia para as nossas vidas, para ressurgir assim a nossa fé? Na verdade, esta celebração do sábado de Aleluia, o sábado santo, na verdade ela precisaria ser celebrada a iniciar à meia-noite, de sábado já para o domingo. Porque, na verdade, o sábado é morte de Cristo. Na verdade, o sábado não teria nada. Porque, segundo a teologia, Jesus morreu na sexta, no sábado, logo depois da sua morte na sexta, e no sábado, ele desceu à mansão dos mortos. Está na nossa profissão de fé. Desceu à mansão dos mortos. Então, antes de Cristo não havia ressurreição, não havia paraíso. Por quê? Porque até então nós estávamos na antiga aliança e por causa do pecado de Adão e Eva, a gente perdeu o paraíso. Não existia paraíso. E as pessoas então todas que morreram no Antigo Testamento, segundo a teologia e uma palavra bíblica, era Sheol, mansão dos mortos, aonde tinha o lugar dos justos e dos injustos. Então Jesus no sábado desce à mansão dos mortos e resgata aqueles que querem também a salvação. E ele ressuscita na madrugada de domingo. Tipo assim, para a gente entender melhor. 5 horas já de domingo. De meia-noite para 5 horas da tarde, 5 horas da manhã, 5 horas da manhã ele já ressuscita. Então, na verdade, a gente nem pode dizer sábado de aleluia.
Porque a festa mesmo é no domingo, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia, domingo. Sábado, na verdade, liturgicamente, se a gente fosse viver certinho, não teria nenhuma celebração no sábado. Na verdade, o que a gente tem que celebrar é a Vigília Pascal, que é o nome correto. E a Vigília Pascal iria iniciar à meia-noite, e é uma celebração cumprida. Por que ela é uma celebração cumprida? Porque ela faz um resgate, um memorial de toda a história da salvação. Um resgate desde Abraão, Moisés, os profetas, até chegar à ressurreição, mais ou menos 5 horas da manhã. Por uma questão pastoral, a gente acaba antecipando esta celebração que deveria ser à meia-noite, no sábado à noite. Algumas comunidades celebram às 19 horas, outras às 20 horas. Então a gente acaba no sábado à noite celebrando a ressurreição. Mas na verdade seria no domingo. Então a celebração da Vigília Pascal do sábado é uma celebração carretada de muitas leituras, porque faz o memorial de todo o Antigo Testamento. Aí nós temos o Círio Pascal, que é uma vela grande, representando Jesus como a luz do mundo, que veio afugentar todas as trevas e nos dar uma vida nova. É o dia também que nós somos convidados como igreja a batizar novas crianças, adultos, porque é uma vida nova, né? A celebração do Sábado Santo é a celebração da luz e é a celebração de uma vida nova. E daí no domingo a gente tem a tradicional Missa da Ressurreição. Eu espero que nos próximos anos, até vai ser uma proposta para o próximo ano, para que a gente realmente faça essa celebração, esta vigília durante a noite, para a gente entender a maravilha que é. Porque acaba muita gente interpretando assim, que é uma missa muito comprida, que tem um monte de leitura, que tem tanta atividade, fica cansativo. Mas o certo é uma vigília. E vigília acontece na madrugada. Porque Jesus ressuscitou na madrugada de domingo. Não no sábado à noite, mas nas primeiras horas do domingo. Tá certo, padre. É muito assunto rico da Igreja Católica, da vida de Jesus e principalmente da Semana Santa, que a gente não cansa de aprender. Mas esse é um assunto para o próximo Direto do Plenário. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais.